Tô aqui com o Matheus Souza hoje. Para quem não me conhece, sou Yuri, diretor de comunicação da EME, eu também sou sócio, então acabei montando a metodologia aqui e consigo trazer. Eu não passei em medicina, mas estou aqui perto de muitas pessoas que passaram, e meu intuito aqui não é nem falar hoje, é só de entrevistar o Matheus Souza, que está aqui com a gente. Foram 2 anos de cursinho, até chegar em medicina na USP Pinheiros. Uma história muito massa. Eu comecei com ele aqui 5 minutinhos antes da gente começar a gravar e, tipo, o cara chegou para a prova, estava zero confiante, ele não achava que ia estar no ano da preparação, tipo assim, sério, tipo, competitivo para conseguir passar e de fato conseguiu passar. Primeira fase foi bem, segunda fase também, e tiveram algumas mudanças na preparação dele que com toda certeza você, tanto que você que está olhando para o Enem, quanto você que está olhando só para vestibulares, vai conseguir puxar para a sua realidade. Mas antes de eu começar a falar aqui por ele, Matheus, cara, se apresenta aí, traz talvez um resumo desses anos, só para a galera ter um pouco mais de noção de quem você é. Perfeito. Bom, oi, gente. Eu sou o Matheus, né? Eu sou o aluno do quinto ano aqui da USP de São Paulo, USP Pinheiros. Como o Yuri falou, eu fiz 2 anos de cursinho, então eu me formei no ensino médio em 2019, e aí eu fiz cursinho em 2020, o ano da pandemia, e sem dúvidas o pior ano da minha vida, e 2021, que foi o ano que minha vida mudou, né? Que foi o ano que eu acho que eu aprendi a estudar e o ano que eu comecei a me dedicar para o vestibular. E aí eu entrei na faculdade em 2022 e agora estou aqui na EM como mentor. E eu acho que é isso, um pouco breve da minha história. Eu fui um cara que, como o Yuri mesmo já falou, estava zero confiante no vestibular. Eu até contei para o Yuri, e eu conto até para uns vestibulandos que eu encontro, às vezes, quando eu venho perguntar, que eu decidi que eu ia prestar, tipo, que eu ia levar a USP a sério para passar no dia da prova, quando eu estava caminhando para a primeira fase da FUVEST, eu falei, eu acho que eu consigo passar nessa prova, vamos tentar. Eu até brinco que eu dei meu RG para a moça perguntando se era o lugar da matrícula, quando ela foi verificar meu lugar de fazer a prova. Mano, minha jornada é isso. Uma pessoa sem confianças que no final conseguiu passar. É isso. E aquilo até que a gente tava conversando, né? Tipo, até para desmistificar aquilo que a galera fica na cabeça de não, eu tenho que chegar, tá super confiante, nessa prova que tem que estar com medo de mim. Beleza, que na hora, tipo, quanto mais preparado você está, mais estável emocionalmente você consegue ficar, né, no dia da prova. Mas ao mesmo tempo, não necessariamente, tipo, você vai chegar lá e tipo assim, não, eu tô inabalável aqui. É claro que sempre vai ficar aquele frio na barriga, né? Então, Com certeza. você é prova viva disso, sabe? Tipo, é muito bom de ouvir esses relatos para a galera conseguir chegar mais tranquila. Até a gente chegando na reta final aqui, pelo menos pro Enem, já já para os vestibulares também, né? Mas, Matheus, me puxa algo que a gente não conversou antes e que eu acho que vale muito a pena a gente começar daí. Desde o início, teu foco já era FUVEST? Tipo, como é que você tinha pensado isso? Então, meu foco, tipo, é que eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, então meu foco sempre foi tentar continuar em São Paulo. E calhava que as faculdades daqui da capital era ou a USP ou a Unifesp, que mas eu também acabei passando, eu não acabei não falando isso, eu também passei na Unifesp, que era tão concorrida quanto. E então, tipo assim, meu foco sempre foi mesmo os vestibulares mais paulistas, USP, Unifesp, que é o vestibular misto, a Unesp e o Enem também, né? O Enem eu via SISU, mas eu acabei não precisando utilizar, mas eu sempre tentei estudar para esses 4 vestibulares, e a Unicamp eu prestava também, mas a Unicamp sempre me sabatinou, então... Entendi, entendi. Então, tipo, desde lá atrás você já estava com essa cabeça e a Sim, decisão ela veio no teu terceiro ano de ensino médio, não é isso? Traz a gente para isso, esse momento, exatamente. assim, como que foi na decisão, esse teu primeiro ano de estudos? Então, o meu ensino médio foi uma mudança de áreas. Eu fui para uma escola pública, fiz uma ETEC, e a ETEC ela tem uma filosofia tipo um pouco diferente de alguns colégios particulares. Eles pensam muito em trabalho, em um método de ensino mais ativo, então através de trabalhos, estudos. E eu sempre foi um momento que eu estava em dúvida no vestibular, medicina, eu fazer outro curso. Mas acho que no terceiro ano foi tipo, do final do segundo pro terceiro foi a chave que virou e eu falei, mano, ano que vem é ano de vestibular. Preciso fazer alguma coisa. E aí, aqui, a FUVEST, antes eles tinham um programa de treineiros. Então, no segundo ano, você podia prestar a FUVEST igual fosse seu ano competitivo. E aí eu falei pro meu pai, paga para fazer? Tipo, vamos ver como que é essa prova, eu acho que dá. E aí, nesse ano eu prestei o programa de treineiros, eu passei, tipo, era um processo de primeira e segunda fase, e tinha Uhum. corte de vagas normal, igual um vestibular. E aí eu passei, e aí nessa que eu passei, eu ganhei uma bolsa de estudos para um vestibular, para um cursinho. Aí eu comecei a fazer o cursinho no terceiro, mas assim, eu
tava matriculado, mas eu não levava tão a sério, vou ser muito honesto. Tipo, era o meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha viagem de formatura marcada. Eu já falei assim, eu falei, vamos viver, vamos. O vestibular ele volta, mas assim, eu me arrependo um pouco disso, de não ter levado mais a sério o cursinho ao longo do terceiro ano. Ele foi muito bom, porque eu sinto que eu criei uma boa base que eu não tinha com a escola. Com a minha escola, eu sou apaixonado, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi lá, mas eu reconheço que não foi um preparo tão eficiente para o vestibular. Para mim, Sim. eu cheguei muito defasado em algumas frentes. Física era uma matéria que eu tinha muito medo, matemática, eu achava que eu jamais ia conseguir ir bem em matemática, por conta que eu não senti que foi tão forte no meu ensino médio, no pré-vestibular é aquilo, né? Você tem que aprender tudo que você deveria ter aprendido em 3 anos em 8, 9 meses, é isso que dá, né? O tempo de preparo. Então, tipo, esse terceiro ano ele serviu para isso. E aí, meu primeiro ano, aí depois do primeiro ano de cursinho, só com cursinho, né? Foi o ano da pandemia, então fui 2 semanas todo feliz pro cursinho, a terceira semana, não, 14 dias em casa e a história todo mundo sabe, um ano trancado. E aí foi um desafio de aprender a estudar dentro de casa, tipo, de não ter um ambiente para estudar, tipo, você ter que levantar da sua cama para sentar na cadeira e aí sua cama tá atrás de você e você falar, será mesmo que eu não vou voltar e dormir? Eu vou ter essa força de vontade de continuar estudando mesmo? E aí foi isso. E o segundo ano foi o que eu falei, começou a flexibilizar um pouco as coisas, eu conseguia ir presencial para o cursinho, mas não necessariamente eu ficava assistindo as aulas, né? Muitas vezes eu só precisava, tipo, estar na sala de estudos e ter um local que Sim. tivesse isolado de tudo e só fosse dedicado a estudar. E aí, essa foi um pouco da minha experiência com como acabou calhando em tudo. Entende? Entende? Eu te pergunto primeiro sobre essa tua experiência, como tinha sido lá no terceiro ano, Uhum, porque a gente vê que essa galera que chega no terceiro ano muitas vezes está com essa cabeça de que eu já tenho aulas na escola, alguns percebem que a escola tem, como você falou, uma defasagem específica em alguma área e tentam buscar isso por fora. Mas normalmente na minha escola tem essas aulas, e para eu ficar bom nessas outras coisas que eu não sou bom, então eu preciso de mais aulas ainda. E aí o que acaba uhum, acontecendo, principalmente numa cidade grande como a cidade de São Paulo, você vê pessoa, tipo, ficando 3 horas por dia em transporte. A maior parte do tempo que ela acha que ela está estudando, na verdade, ela só está vendo aulas, que é uma das três etapas do sim. estudo, né? E, naturalmente, tipo, ela chega no fim do ano e, pô, ela vai olhar para trás e pensar, pô, não revisei tão bem quanto eu poderia. Eu não estou chegando tão preparado em si. Talvez essa pessoa não tenha nem tanta noção assim, tipo, pô, se eu entregar aqui 10 provas antigas, tu vai acertar quantas? Nem todo mundo vai ter, até passar pela cabeça do, não, mas para que eu preciso fazer? Agora que tá ficando um pouco mais comum, 25, 26, tá ficando um pouco mais comum trazer esse ponto. Mas lá atrás, no teu ano do terceiro ano, que foi 2020, né? Foi 19. 19. Provavelmente já era até aquela realidade, assim, só de tipo, um ou outro ia pegar essas provas antigas. No teu Sim, caso, realmente. o que é que você pode trazer em relação a essa parte voltada para a estratégia? Porque por mais que você não tenha levado tanto a sério, eu imagino que tem algo que você possa trazer, até para que alguém que está vendo a gente, que ainda está no ensino médio, está no terceiro ano, consiga ter um pouco mais de clareza. Assim, por mais que eu não tenha levado tudo a sério, acho que uma coisa que você falou foi algo que eu realmente percebo muito do que eu vivi, que, tipo, eu estava fazendo cursinho com o ensino médio e ia chegar um momento que eu percebi que eu só assistia a aula, sabe? Não complementava. Tipo, por mais que tinha algumas matérias que eu sentia falta no ensino médio, mas teve matérias que foram maravilhosas. E assim, o professor deu aquela aula perfeita no ensino médio e eu ia de novo assistir a aula no cursinho. E eu falava, tá, eu já sei essa aula, porque eu tô reassistindo ela, tipo, e eu sinto que foi exatamente isso que você falou. Eu acho que o meu principal falha no meu terceiro ano não foi ter praticado, tipo, não ter pegado para realmente, tipo, entender aquilo. Eu bato muito o pé no exatas, porque eu sinto para mim que exatas é treino, tipo, você pode assistir 3 vezes, 3 maneiras diferentes um professor te ensinando a como resolver polinômio. Cara, se você não sentar e resolver uma lista de questão de polinômio para você entender a melhor maneira como você gosta de fazer, você não vai conseguir entender como resolver. Tipo, a gente que vive nesse mundo de vestibular, né, por mais que eu estou no quinto ano, tipo, mas eu tenho amigos que prestam vestibular, que eu já lidei várias vezes, a gente sabe que exatas, mano, existe N fórmulas de você resolver uma questão. Mas qual é a sua fórmula ideal? Você já sentou para praticar? E eu acho que foi isso que me fez falta de, tipo,
de ter treinado mais, de ter praticado mais e de conseguir me organizar mais. Eu acho que também um grande defeito no meu terceiro ano foi não ter feito uma organização. Por mais que eu falo, tipo, de eu quis aproveitar um pouco mais, dá para você aproveitar se você se organizar. Se você criar um cronograma bem, se você se planejar bem, tipo, beleza, vou estudar nesse momento, eu tenho que assistir isso agora, e ainda mais conciliando com o ensino médio. Mano, o ensino médio, você tem as matérias obrigatórias que vão cair no vestibular. Não é um ensino médio que eles estão dando coisa que você nunca vai precisar. Tipo, se o professor está dando aquela aula, é porque vai cair na prova, no vestibular. Então, também de conciliar um estudo de o que o ensino médio está somando e complementar as coisas. Tipo, eu senti que muitas vezes realmente é isso que você falou. Eu só retroalimentava as coisas e São Paulo é exatamente isso. Tipo, eu sei que muita gente não é de São Paulo, mas os que são, eu morava na Zona Leste, no extremo leste de São Paulo, e meu cursinho era quase na divisa com a Zona Oeste. Então, eu literalmente cruzava São Paulo. Eu gastava 4 horas de transporte público. Então, eu chegava em casa, tipo, 10 da noite, tinha que acordar às 7 para ir para a escola. Mas é isso é a rotina. Tipo, eu escolhi isso, mas eu não me organizei para isso. Acho que a minha grande falha foi saber me planejar dentro dessa minha rotina. E é algo que a gente vê muito comum, né? Você agora como mentor, você consegue ver. A galera que chega da escola, muitas vezes eles têm meio que invertido essa noção assim de Sim. subestimar mesmo, sabe? De não, tá tranquilo, eu sei o jeito certo de fazer as coisas. É até uma galera muito mais cabeça dura do que quem já tentou um ano, viu que não conseguiu, tentou 2 anos, viu que não conseguiu, foi para uma carreira, foi para uma graduação, saiu e tá entrando agora nos estudos para medicina. Normalmente a galera que chega com esse perfil assim, tipo, estando na escola, vão ser as pessoas que, tipo, não, mas eu tenho que estar lá, não, mas é quem mais está apegado, assim, a um jeito específico de Uhum. fazer as coisas. E muitas vezes de maneira irracional, né? Porque parte de um lugar do, não, mas se eu não estiver lá, eu não vou passar. Parte até de um medo, sabe? Um comportamento de manada mesmo, sabe? De rebanho. O que é que você pode dizer também em relação a esse ponto, assim, do teu terceiro ano? Eu sinto isso, tipo, isso que você falou do efeito manada, que é da gente achar da fórmula ideal, tipo, porque aquela pessoa assistiu todas as aulas, tipo, ela conseguiu assistir todas as aulas do cursinho, todas as aulas da escola, fez tudo, ela tá conseguindo, ela vai conseguir, então se ela conseguiu fazendo isso, eu só vou conseguir se eu fizer isso. E, tipo, a gente entender que a gente é um ser singular, né, tipo, e eu falo isso vendo a minha vivência com os meus alunos. Aqui na USP são 180 alunos que entram por ano. Eu te garanto que foram 180 formas diferentes de prestar o vestibular. Porque eu acho que é isso, é você encontrar a sua maneira certa de adaptação, a sua maneira de organização. Ou de você conseguir, ou de ter alguém, né, que te ajude a guiar o seu cronograma, de olhar, sentar com você e falar, ó, beleza, esse aqui a gente vai fazer dessa maneira, isso aqui a gente vai fazer dessa maneira para encontrar a melhor fórmula. E eu digo isso até num ponto de vista de estudos, tipo, dentro das próprias matérias. Tem matéria que a gente domina muito mais, que a gente tem muito mais facilidade de estudar, matéria que a gente vai levar muito mais tempo e vai gastar muito mais da nossa parte estudando. Então, encontrar esse meio termo de organização e criar a nossa fórmula correta, né? Eu gosto muito de falar isso. Não existe uma fórmula ideal para aprovação, existe a sua maneira ideal. Eu acho que essa é a principal coisa, tipo, encontrar a sua maneira ideal de estudar. Com toda certeza. E aquela, para eu encontrar a maneira ideal, eu preciso seguir os pilares, os princípios. E é aí Exatamente. onde eu vejo que a galera mais falha. Porque é aquela do, tá, entendi, Matheus me falou que eu tenho que encontrar o meu jeito. Então, o meu jeito vai ser o jeito que eu acho que as coisas devem ser. Tipo assim, aí vai no outro oposto, vai no oposto do, tá, então vou Uhum. pegar o meu achismo, e já que eu acho que eu tenho que fazer assim, então pronto, eu só vou lá e eu faço. Então pronto, aí tipo, aí a pessoa sai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de Não, outro canto. não, isso aí é um grande equívoco. Eu acho que tipo, se não estiver demonstrando resultado, a gente só está chovendo no molhado, sabe? Essa expressão. A gente trabalha com, querendo ou não, é meio ruim falar isso, mas o vestibular é resultado, sabe? É pontuação bruta, é acertar a questão. Então a gente tem que ver aquilo que vai trazer eficiência para a gente. E os pilares, eles Perfeito. ajudam nisso, a construir o cenário onde a gente vai ter mais eficiência. Conseguir exatamente isso que você falou, eu concordo totalmente. Tipo, os pilares, eles estão aí para a gente se embasar em alguma coisa, né? A gente fala dessa fórmula ideal, mas não é igual você falou, né? Um puro achismo do, eu acho que essa fórmula é perfeita. Não. A gente viu que você seguir essa fórmula teve esse resultado, então vamos investir nisso. Estamos seguindo esse método, não está dando resultado? Mano, vamos mudar, vamos pensar em ideias novas para não ficar chovendo no molhado. Total.
Até porque você não tinha alguém do teu lado para validar nada, né? Sim. Você não- Quando a gente tá sozinho é mais fácil de bater um vento e mudou a direção, a gente vai para outro O- caminho. Nossa, o quê? Olhar, eu vi esse método aqui na internet. Eu acho que. Ah, eu vi esse aqui. Eu acho que. O tanto de coisas que eu vi na época do vestibular, nossa, eu falo 2020, eu falo que foi ruim por isso, porque foi o ano que eu ficava pesquisando, ficava vendo as coisas, e, tipo assim, a gente em casa, eu não saía de casa, né? Então, tipo, eu não tinha o tempo do transporte para eu respirar, eu ficava só no celular. Então, o tanto de coisa que aparecia no meu celular de recomendação, não, esse é o método perfeito. Siga esse passo a passo que não tem erro. E eu assim, tá, não deu. É isso. É porque é complicado, tipo, isso. A preparação para um curso concorrido como o da medicina, independente se é pela FUVEST, pelo Enem, Unicamp, seja por onde for, as bancas da Vunesp, da banca da Vunesp, independente por onde seja, o que é muito importante ficar claro na cabeça de qualquer um vendo a gente é que, assim, a gente tá falando que para seguir um caminho que é difícil pra caramba, eu não posso ir pelo caminho do achismo. Eu não posso Sim. pegar uma parada que eu acho que tem que ser e simplesmente tomar isso como certo e seguir em diante. Por isso que quem está ouvindo agora consegue se sentir muito seguro com o que a gente está falando, por quê? Eu não sei, inclusive, se você tem noção disso, Matheus, mas a gente já passou de 40 mil horas de mentorias dadas. Então, tipo, já faz muito tempo pô, que a gente está dando mentoria. A gente sabe exatamente qual é esse caminho, sabe? Então, quando a pessoa chega para você, Uhum. você pega até sua própria história agora. Você, mesmo tendo passado pela trajetória que você teve, se chegar alguém que está no segundo ano de cursinho, não necessariamente ela vai ter que fazer a mesma coisa que você fez no seu segundo Sim, ano de cursinho. exatamente. Eu falo, tipo, o que eu fiz deu certo pra mim. Beleza, Exato. vamos. Você acha que vai dar certo pra mim, mano? Vamos testar. Vamos ver. Se você achar que se você achar que funcionou, e é o que eu falei, de dar resultado, a gente vê o desempenho, beleza. Vamos isso. E eu acho que, tipo, que é uma coisa que se eu pudesse ter tido a oportunidade na época do vestibular de ter feito, seria mentoria. Eu acho que é uma coisa que, tipo, teria, acho que, levado meu desempenho muito melhor, me deixado até mais tranquilo, às vezes, com o vestibular. Porque o que me fez falta, tipo, por mais que eu tenha passado no meu segundo ano de cursinho, e eu falo, tipo, de eu encontrei meu método, mano, eu penei muito até eu encontrar meu método, tipo, eu quebrei muita cara testando muitas coisas sozinho, mas assim, é frustrante você sozinho, você ir lá, faz esse simulado no cursinho, você, caraca, mano, eu tô, tipo, vindo aqui todo dia, assistindo 12 horas de aula, e a minha nota não evolui, minha nota tá parada nesse negócio, tipo, e até você, por conta própria, você virar a chave do beleza, vamos fazer isso, mano, e é muito o que você falou, quando você está sozinho, é um ventinho que passa para mudar tudo que você construiu, todo o seu humor, tudo que você está fazendo. Vestibular é uma maratona, mano. Tipo, a gente é cansativo, mas a recompensa no final vale a pena, tá? É muito gratificante. E você acaba tocando num ponto que é muito importante, quem está vendo a gente também ter claro em mente, que é assim, você é a prova viva de que ninguém precisa de mentoria para passar. É algo que até a gente escuta, sabe, de professores de outros cursinhos, de professores de Uhum. escola, diretores, porque a gente também tem um lado voltado para prestação de serviço para escolas também, a gente está em algumas escolas no Brasil. Assim, algo que a gente escuta é então quer dizer que eu preciso de mentoria? É para passar? Mas tem tal pessoa que, não, pô, ninguém precisa de mentoria, não. Mas olha o que você está falando. Pô, se eu tivesse tido, teria sido em menos tempo e teria sido muito diferente. O Sim. ganho de maturidade, o ganho de velocidade, você se torna uma pessoa muito mais assertiva para saber exatamente o que você tem que fazer. É um ganho de intencionalidade fundamental, pô, e que você vai levar para o resto da faculdade também. Precisa ter mentor? Não precisa. Pode ter mentor e não tem? Por quê, pô? Por que a pessoa não teria, tá ligado? Não faz sentido, pô. É claro que algumas pessoas Exatamente. não vão ter condições. Teria sido o meu caso, por exemplo, na época da escola. Vendo uma família que não tem tanta grana. Meu avô, por exemplo, era, sei lá, zelador do hospital. Então não teria Uhum. essas condições. Mas, pô, quem tem, não ir atrás, não ter uma noção, pega você, pô, com toda a trajetória que você passou, com tudo que você acumulou, alguém chegando pra você e falando, Matheus, me ajuda, como que você não vai conseguir ajudar, pô? Tipo, é muito Exato, diferente. exatamente, tipo, é exatamente isso, tipo, e, mano, eu acho que também tem o mentor, ele tá aqui muito mais pra, também, tipo, do que te ajudar a estudar, é pra te dar esse apoio, sabe? Eu acho que, eu falo, eu fui privilegiado, tipo, minha família não tinha muita condição, mas o que meu pai pôde fazer por mim, ele fez, tipo, ele falou, ó, você não vai precisar trabalhar, eu era bolsista no cursinho, então beleza, era uma puta grana menos que a gente tinha que gastar para passar cursinho, mas também que eu não teria nem condições, se eu não tivesse ganhado essa bolsa, eu não sei nem o que eu ia fazer na minha vida. Mas assim, tipo, eu fui privilegiado nesse sentido, de meu pai falar, ó, beleza, você não vai precisar trabalhar. Mas eu tenho amigos que, mano, que tiveram que trabalhar durante todo o processo e hoje em dia estão aqui comigo na faculdade.
Mas eu acho que o mentor, ele te vem muito mais nesses momentos que eu falei de tristeza, tipo, de, porra, a nota no cursinho não tá funcionando, não tá andando, mas algo também que eu senti falta, porque às vezes eu tava lá, mano, não tô andando, não tô indo bem. E as pessoas que estavam comigo eram, beleza, meus amigos do cursinho, mas eu não vou ficar virando pro meu amigo do cursinho e falar, nossa, tô mal por conta da minha nota, porque o cara tá feliz com a nota dele ou ele também tá mal. Aí a gente, ou ele vai me deixar mais triste porque ele tá indo super bem, ou vai juntar eu e ele de mão dada e vamos ficar os dois chorando por conta da nossa nota ruim. Então, tipo, isso também é outra coisa que eu sinto, de ter alguém pra estar do meu lado nessa jornada, tipo, não, beleza, vamos seguir esse passo, vamos construir melhor, vamos. Porque eu acho que a mentoria, ela entra muito mais que só sentar uma hora e montar o seu cronograma. Ela vai te ajudar nesses passos também. Ela vai estar lá para ouvir quando você está estressado, para te ajudar no passo a passo. Porque, como eu falei, o vestibular é uma maratona. Só que é muito mais fácil você correr uma maratona, ter alguém lá toda hora, a cada 100 metros, te dando um golinho de água, do que você correr 1 quilômetro sem ninguém, em nenhum momento, te dando um apoio. Tipo, acho que essa é a melhor analogia que a gente pode ter. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí agora voltando para tua história, para a gente poder Claro. seguir ter um Não, pouco mais. perfeito. Mas o intuito é esse mesmo, a conversa é essa. Tipo, é puxar cada um desses pontos e aproveitar para também já dar alguns Uhum. direcionamentos para quem está ouvindo, né? Sim. A gente estava falando sobre a tua imaturidade nesse teu terceiro ano e também olhando para como foi essa transição, né? Porque quando você foi para o teu primeiro ano de cursinho, como você falou, tinha a bolsa, beleza, mas tinha sido o primeiro ano da pandemia. Então, tipo, a gente tá falando de um momento histórico, assim, tipo, na história da Nossa. humanidade, que você estava vivendo, não tendo tido uma base tão boa, não levando tão a sério quanto deveria no ano anterior, e tendo que, pela primeira vez, sem ser acompanhado por ninguém, ter que, pô, reajustar as coisas, né? Como leva a gente para esse momento, assim, como é que foi de, pô, beleza, não passei, tô começando minha preparação. E aí, o que foi que mudou? Nossa, eu acho que, tipo, ainda mais estando em casa, sozinho, tipo, não tem ninguém lá com você entendendo a sua realidade, porque tipo, eu morava com os meus pais e com meu irmão, então, beleza, meus pais tentavam trabalhar o que desse para trabalhar home office, o meu irmão já trabalhava home office, então ele trabalhava, então, tipo assim, de eu ter que entender minha rotina do criar um cronograma, porque ainda mais num contexto de pandemia, às vezes no começo as aulas eram gravadas. Então, você ter essa maturidade de, não, beleza, mas eu tenho que acordar esse horário para assistir essas aulas, para fazer essas questões. Mano, foi pelo menos uns 2 meses até eu, por conta própria, virar essa chavinha do, tá, como que eu quero passar na faculdade, sendo que eu tô levantando 10 da manhã, assisto uma aula, tipo, virar essa chave e perceber as coisas que eu precisava fazer. Tipo, porque, beleza, as aulas estavam lá, as certificações estavam lá. E é o mesmo princípio que eu tenho do cursinho presencial. O professor tá dando lá a aula dele. Se você vai assistir a aula ou não, é sua responsabilidade. É você ter essa maturidade de você perceber, beleza, essa aula é importante, eu vou entrar e vou assistir. Não, essa aula não me ajuda tanto. Tipo, de você começar a construir o seu estudo. Então, foi uma grande virada de chave e isso que você perguntou tipo, de eu perceber essa imaturidade e falar, agora eu sou adulto, sou responsável pelos meus estudos, porque na escola a gente tem que estar lá, a gente tem que estar, assinar a lista, responder a chamada, presente, a cada 2 meses tem a prova da matéria que a professora deu, você é obrigado a tirar a sua nota ali para passar de ano para se formar. Depois que você terminou a escola, irmão, é você por você. Tipo, você não é obrigado a acordar às 7 da manhã, responder presente, você não é obrigado a tirar 10 naquela prova para passar. Tipo, isso aí é você querer construir seu futuro, você querer construir sua carreira. Então, mano, foi um processo de acordar para a vida que demorou para. Eu sofri uns 2 meses aí até essa virada de chave. E aí, uma vez que ela aconteceu, como é que ficou? Tipo assim, você mudou a estratégia, como é que ficou a rotina? Tipo, principalmente Então, a gente conversando antes, você me falou que você é muito mais sim, adaptado ao presencial, né? Eu quero saber até exato. como é que foram esses desafios. Mano, então, foi isso, tipo, aprender a construir o meu cotidiano, aprender a construir meu horário de ter que acordar, tipo, inicialmente eu tentava, combinei comigo, beleza, eu vou acordar cedo, vou assistir as aulas. Só que, tipo, era um jeito errado de assistir aula, tipo, pausava muito, não, vou ficar anotando. Ah, vou ficar construindo isso. Mano, eu fui aquele cara dos resumos bonitos. Guerra civil, genocídio, povo judeu, nossa, eu gastava tipo 2 horas para fazer um resumo de uma aula de 50 minutos, sabe? E são coisas que eu não olhei. Tipo, eu chego na época do vestibular, se você falar, você pegou para abrir seu caderno para ver, não. Resumo tá lá, tá guardado até hoje na casa dos meus pais, bonitinho dentro do armário fechado, igual ele ficou
no dia 2 que eu fiz ele. Então, tipo assim, de eu começar a construir essa maturidade de como entender esse tipo de melhorar meus estudos, eu sinto que foi muito do. Eu precisei quebrar a cara nesse primeiro ano de reprovação, porque uma falha também que eu tive nesse primeiro ano foi não fazer tanto simulado, não levar tanto a sério os simulados. Eu sentia que era uma grande falha minha. Eu não, acho que é só assistir as aulas e responder as 10 questões que se propõe pós-aula funciona. E é muito diferente você responder tipo 10 questões de uma prova, de uma lista de questão de um conteúdo que está super fresco na sua cabeça, tipo, acabei de fazer, nossa, óbvio que eu vou saber, eu estudei isso há 5 minutos e você, tipo, um mês depois, apareceu uma questão isolada e você saber responder igual. E eu sinto isso, faltou revisar, faltou investir esse treino espaçado. Foi uma grande falha minha e nesse primeiro ano de vestibular, de como fazer isso, e principalmente do online, sabe? Eu acho que eu, Matheus, sou uma pessoa que eu dependo de ter um ambiente fechado, controlado para conseguir estudar. Mas é o que eu falo, voltando, até resgatando um pouco, isso é uma maneira como eu lido. Eu tenho amigos meus que, mano, não, de jeito nenhum, gostam de ficar numa sala de aula com o professor falando. Eles sentem muito mais online, sentando e, tipo, colocando a aula no 2.0 e não anotando enquanto o professor vai falando, e faz questão. Mas eu acho que a minha maneira, tipo, desse ano da pandemia foi simplesmente caótico, zero organização. Saquei, saquei. Assim, outra coisa que eu fico muito curioso para entender, Matheus, é que você falou, eu tinha certas lacunas, pô, eu tinha essa dificuldade, mas mesmo assim você, não, beleza, mas eu vou conseguir em algum instante. De onde tu acha que vinha essa tua esperança de que, não, pô, uma hora as coisas vão dar certo e eu vou conseguir passar? Mano, eu juro que é fé, tá? É a fé do povo brasileiro de acreditar que o mundo vai mudar. Sendo muito sincero, mano, tipo, é fé que as coisas iam se encaixar, mas de fé todo mundo tem, né? Então, eu acho que, tipo, acho que tipo, foi isso. Acho que eu tive que quebrar a cara pra só virar a chave, sabe? Eu percebi que as coisas não iam cair de bandeja no meu colo. Eu não ia do nada, eu ia sozinho aprender todas as fórmulas de trigonometria, funções matemáticas, se eu não pegasse para treinar, se eu não pegasse para praticar. Tipo, acho que foi quando eu comecei a quebrar a cara de perceber, nossa, como assim eu não tô acertando as questões de uma matéria que eu vi há 3 meses e nunca mais revisei? Tipo, eu percebi que Perfeito. o mundo não, que dependia de mim só. É que assim, é meio difícil explicar porque foi um processo orgânico que, tipo, tudo foi meio que se construindo. Em algum momento eu tive que virar a chave, mas eu falo, o meu problema foi que eu demorei muito tempo para virar essa chave e foi muito processo de, tipo assim, não foi no primeiro simulado que eu fui mal que eu percebi, nossa, talvez eu tenha que melhorar nisso. Não, foi quebrando a cara muitas vezes, percebendo muitas vezes que, tá, eu não tô rendendo, eu não tô sendo produtivo, isso não tá fazendo efeito. Vamos pensar em alguma estratégia? O que é a melhor estratégia para mim? E é muito importante você tocar nesse ponto, pô, muito importante. Porque vamos levar para outras áreas da vida. É o cara que, para ele emagrecer, ele tem que bater. Eu, por exemplo, já pesei 115 quilos. Para eu tomar a decisão de perder 40 quilos que eu perdi, que foram um ano e meio, tipo, eu tive que Uhum. chegar nos 115, pô. E eu fiquei mais de um ano com 115 até eu chegar o momento de falar: não, tá bom, acabou, vamos mudar essa parada aqui. É o cara, por exemplo, que se casa e é um péssimo esposo para a mulher, e até o ponto onde, sei lá, ele começar a pensar em, não, não, calma. Aqui, pronto, agora eu cheguei no fundo do poço, eu tenho que fazer diferente. Em várias outras áreas a gente consegue levar da mesma maneira. E olhando para o Exatamente. vestibular, não tem como ser diferente. O lance é que, tipo, para algumas pessoas, eu até estava conversando disso na última gravação que eu tive essa semana, mas era de como, tipo assim, uma pessoa inteligente, ela consegue aprender com os próprios erros. O sábio, ele consegue aprender com os erros de outras pessoas. Pô. Sim, E aí é esse lance, pô, de olhar a tua história agora aqui e pensar, porra, pode crer, ele demorou um ano para ele chegar nessa conclusão. Eu posso chegar muito antes. Eu posso evitar um erro. E aí que tá. exatamente. É aí que tá. E aí, olhando para esse teu segundo ano de estudos e primeiro ano de cursinho, você estava no online, tiveram vários desafios voltados para a organização de rotina, você por ser uma pessoa mais social, como a gente estava falando antes. Você Uhum. necessitava muito desse ambiente presencial que acabou não tendo. Qual foi esse impacto assim, psicológico? O que, é que você pode trazer para alguém que talvez esteja estudando agora online, meio que se encontrar um pouco, sabe, na tua fala? Mano, eu acho que assim, é porque o meu contexto também, eu sinto que é um pouco singular, porque também ele não foi só um contexto assim, não consigo fazer no presencial. Eu não conseguia sair de casa, né?
Eu acho que o meu maior. Meu, é, minha maior angústia era ter que tipo, ficar trancafiado. Tipo, eu amo meus pais, eu amo meu irmão, mas você olhar 24 horas para cara da mesma pessoa, não poder se mover, você surta. Tipo, igual muitas pessoas eu sei que surtaram na pandemia. Tipo, não só pessoas que estavam prestando vestibular, mas amigos meus que já estavam na faculdade, que falou, mano, eu preciso. Tipo assim, você tentar construir uma rotina num ambiente onde você não tá positivamente, eu acho que, tipo, isso é muito complicado, sabe? Eu acho que o impacto psicológico era isso, eu tentar me manter estável, tentar me manter bem num ambiente onde eu não estava conseguindo me sentir bem, tipo, beleza, é minha casa, é minha família, mas eu, mano, não cansava, tipo, sabe? Olhar todo dia pra parede do meu quarto, aí, beleza, eu saía, subia na varanda da minha casa, olhava o sol, mas eu tava sentindo saudade de pegar metrô cheio, tipo, eu não sei se você sabe o quão cheio é o metrô aqui em São Paulo. Eu estava com saudade de pegar um metrô lotado em horário de pico, pra você ver como eu estava surtando. Aí é difícil de acreditar, Matheus. Eu tava, porque eu tava falando, nossa, que saudade de pegar um trem. Juro, porque eu acho que assim, o ano da pandemia, que foi esse meu segundo ano de estudos, foi eu falo, porque juntou o caos, que é a pandemia, que eu acho que todo mundo viveu, né? Com eu não saber estudar, eu estar sendo improdutivo, aquela frustração do vestibular, que é normal ter, né? Para quem tá passando por isso, é super normal, todo mundo que já não só todo mundo presta vestibular, é a frustração da vida, sabe? Eu acho que é a forma da gente saber lidar. E eu não tava sabendo lidar, então, mano, meu psicológico ele estava completamente abalado nesse ano. Entendeu? E aí foi um ano que acabou não tendo tanto rendimento assim, né? Tipo, o que é que você pode dizer em Sim. relação a essa questão voltada para o quanto você conseguiu progredir e como isso se deu na nota final, nesse seu segundo ano de estudos? Mano, então, esse segundo ano, tipo assim, eu tive uma leve evolução comparada ao ano do terceiro vestibular, tipo, eu dei uma aumentada, acho que em 12 pontos na nota de cor, na minha nota, mas, tipo, fiquei de novo longe da nota de medicina. E que também que era uma puta frustração minha, tipo, que eu acho que alguns vestibulandos de medicina devem sentir, de, tipo, tirar notas super boas, que a gente consegue passar em alguns outros cursos, mas não conseguir passar em medicina também. Tipo, era uma frustração que eu tive que até momentos que pessoas da minha família viraram e falavam, muda de curso então, sabe? E se você prestar outra coisa? Ah, faz esse curso que a nota que você passava. E, então, tipo, foi uma leve frustração também, mas eu tive uma melhora, mas foi uma melhora que eu não passei, sabe? Da mesma maneira que eu melhorei, todo mundo melhorou e a nota de corte aumentou. Tipo, a nota de corte subiu lá para cima. Se eu não me engano, foi o ano que a nota de ampla concorrência bateu 87, meu segundo ano de estudos. Eu não lembro se foi isso. Posso até enganado. Depois o pessoal faça um Aham. fit check aí, verifiquem se foi isso. Era um ano que as notas de corte foram absurdas, sabe? Então, tipo, tá, o que adianta eu melhorar, mas eu não melhorei o tanto o suficiente que eu precisava para passar. Mas eu acho que você está falando sim, de forma precisa, porque teve o ano que a FUVEST começou a abrandar um pouco mais, que é até a piada que a galera tira onda, né? Antes era um tigre, agora é só um gatinho. Que era tipo Sim, assim, de como ela começou a abrandar logo por conta da própria pandemia, né? Não, vamos tornar um pouco sim. mais próximo do Enem e tal. Foi exatamente. Acho que eu vou pegar essa transição de quando a nota. Mas se eu não me engano, eu lembro de ver esse pico e foi um momento que eu falei, caraca, o FUVEST é um bicho de sete cabeças, gente. E é isso também, uma falha minha é demonizar a prova. Eu acho que a gente chegar com medo de uma prova, demonizar qualquer vestibular, destrói a gente totalmente também. A gente chega, que foi o que eu vivi um pouco nesse segundo ano de cursinho, né, que eu já antecipei, tipo, de achar que a gente não ia passar. E, mano, é uma prova, sabe? Tudo bem, se não passar, tudo bem, mas se passar, mano, beleza, tem a segunda fase, bora pra frente. Total, pô. E é uma questão de postura, né? Que vem como consequência de saber o que está fazendo. Eu vejo muita gente assim, tipo, é um padrão. Inclusive, a pulseirinha que a gente tem, essa daqui do É Apenas Questão de Tempo, veio de eu entrevistando muitos aprovados nossos e todos eles falam a mesma coisa, que era um, pô, tava com o mentor, pô, ele tava me dizendo o que eu tinha que fazer. Tava na reta final e eu sentia que era só questão de tempo. A prova ia chegar e eu ia fazer o que eu sabia que eu tinha que fazer. E vem disso, né? Não necessariamente de uma confiança absoluta, mas necessariamente de uma segurança mesmo, sabe? De, ó, eu tô num chão sólido, eu sei por onde eu tô indo. Eu sei que eu tô no caminho certo, é diferente, né? A postura que você chega para a prova e o quanto você consegue deixar lá
Pô, é muito Exatamente. diferente quando você chega, tipo, meio que tremendo a base aqui, né? Do, caraca, eu não posso cometer nenhum erro. Sim, totalmente. Concordo. Olha, olhando para esse teu segundo ano, só um último detalhe que eu acho que quem está ouvindo quer ter um pouco mais de noção foi, você lembra a quantidade de acertos desse teu segundo ano de estudos? Eu acho que eu tinha feito 69 na primeira. Não, 63 ou 69? Acho que 63 na primeira fase. Não fui pra segunda fase, que o corte eu acho que era 70 e pouco. Entendi. E para quem não tem noção, porque agora tá 80 questões, né, o FUVEST, mas era na época que era É, 90, não é isso? diminuiu, mano. O vestibular tá mudando. Exato. Eu sou Exato. da E aí velha guarda ainda. você foi para esse teu terceiro ano. Aí, pô, já começaram a voltar alguns lugares. Pô, beleza, já pode receber mais gente. Você voltou a encontrar amigos, voltou a poder sair de casa, voltou a poder estar no presencial. Só que aí você carregou essa experiência de 2 anos de, pô, beleza, isso aqui eu já mudei e deu certo, isso aqui eu mudei, mas não funcionou tão bem assim. Tô indo para esse meu terceiro ano. A gente conversando, você tinha me dito sobre como você já estava com um nível de maturidade um pouco mais elevado, ao ponto onde você estava na aula, mas era um, tá, eu estou aqui pelo ambiente em si, não necessariamente porque eu tenho que ficar vendo aula, 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 aula. Como é que foi isso, sabe? Tipo, você começou o ano, você pô, beleza, já sei exatamente o que eu tenho que fazer, vai ser X, vai ser Y, vai ser Z, ou você foi descobrindo ao longo do ano? Conta isso pra gente, assim. Assim, foi um pouco descobrindo, mas eu acho que foi uma evolução bem mais rápida. Eu acho que, tipo assim, quando eu voltei pro presencial, 2022, o começo, 2021, perdão, o começo ele tava um pouco ainda online até começar a liberar o presencial. Eu já tava percebendo assim, tá, eu tô assistindo essa aula do professor, mas eu já sei essa matéria, por que eu não estou fazendo uma questão? E aí e como eu estava ainda assistindo um pouco as aulas online, então eu comecei a perceber assim, tá, deixa eu treinar fazer essa questão aqui enquanto o professor está falando a aula, tipo, ainda mais que quando você deixa o computador lá rolando, você vai fazendo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um bom desempenho nas questões, tipo, eu estava acertando as questões, eu estava conseguindo resolver. E eu falei, tá, deixa eu testar com essa outra matéria que eu me sinto um pouco mais seguro. Então eu fui percebendo meu desempenho em algumas matérias que eu me sentia mais seguro. Mas aí, por exemplo, história, que era uma matéria que eu ia super mal. Fui tentar fazer isso, puta, tô errando muita questão. Será que é porque eu devia estar prestando atenção na aula e pegando melhor essa base? Beleza. Chegava na aula de história, assistia a aula de história, depois ia fazer a questão. Caraca, melhorei. Mas as matérias que eu percebia que eu conseguia fazer questão enquanto o professor estava falando, eu ia super produtivo nesse sentido. Quando eu voltei para o presencial, eu levei isso para o presencial. Então, tipo, química, que era uma matéria que eu me sentia muito confortável, eu ia para aula de química com o meu livro de questões já pronto, já o professor estava falando nas 40 horas, nos 40 minutos que o professor tinha falado, eu já tinha feito minhas 40 questões de química. E isso também para mim era bom, porque quando eu tinha meu período de estudos livre à tarde, eu já tinha matado meu bloco de química, então eu podia dedicar esse momento que eu gastaria, tipo, esses 40 minutos que eu ia gastar fazendo as questões de química, para fazer, somar num tempo, por exemplo, que eu gastaria em história, que era uma matéria que eu tinha mais dificuldade, que eu levaria mais tempo a fazer a questão, eu faria a questão mais calma, eu revisaria o conceito, porque eu acho que é muito importante que também coisas que eu aprendi a fazer, tá, eu errei essa questão, o que eu errei? Vamos revisar o conceito, vamos revisar a teoria, vamos refazer. Então, eu acho que tipo, foi isso que o começo do online do 2021 me ajudou a levar para o presencial dessa maneira. Tipo, é que quando eu fui para o presencial foi aquilo que você falou, o ambiente para mim melhorou 1000 vezes. Ter pessoas lá estudando do meu lado ajudou bastante, mas a minha estratégia é a seguinte, tipo, porque é aquilo, era a minha estratégia, não é porque eu tô lá na sala com todo mundo que eu preciso estar assistindo a aula igual a todo mundo. Então, a minha estratégia foi essa. Entendi, entendi. Meio que conseguiu adaptar a metodologia da M, mesmo sem ter contato com a metodologia da M, para o presencial, né? Que é Pelo basicamente um, incrível que tá, qual é a pareça, aula que vocês estão me dizendo que eu tenho que ver? É essa. Mas eu não. Quer dizer que eu vou estudar essa matéria, não necessariamente que eu vou ficar vendo a aula. foi exatamente isso. Quando eu tava fazendo o processo de treinamento de vetor, eu falei, caraca, então tem um nome isso que eu fazia? Tipo, é assim que eles chamam. Aí, enfim, aí você conseguiu fazendo isso ao longo da sua rotina, você estava no presencial, e aí chegando na reta final, eu imagino que você tenha pegado essas provas antigas também, né? Como é que foi isso daí? Sim. Mano, quando começou a fase final de vestibulares, né? Porque eu terminei todo o meu bloco de estudos antes de começar o primeiro vestibular. E quando começa o vestibular é uma maratona, é um atrás do outro. Eu fiz muita prova antiga, então, tipo, na época da Unicamp, na semana da Unicamp, eu fiz muita prova antiga da Unicamp. Porque uma coisa também que eu percebi, e muito com os vestibulares paulistas, como a gente falou, né? A banca da FUVEST, da Unicamp, da VUNESP,
cada banca tem uma maneira de cobrar as coisas. Cada banca tem uma maneira de. Tipo, o conteúdo é o mesmo, mas a maneira como eles vão abordar é diferente. Então, tipo, na semana da FUVEST, eu só fiz FUVEST. Eu chegava no cursinho às 8 da manhã, contava, colocava o cronômetro 4 horas de prova, fazia as 90 questões, ia almoçar e à tarde eu corrigia. Então eu corrigia primeiro tudo, marcava acertos e erros, e aí depois que eu corrigia, eu voltava questão por questão que eu errei para entender, beleza, o que eu errei? Foi conteúdo? Foi bobeira? Para tirar um parâmetro do se eu tinha que criar uma base depois de conteúdo, tipo, porque também isso guiou minha revisão. Se eu perceber que eu estava errando muita coisa da mesma matéria por falta de conteúdo, eu sabia que naquela semana eu ia ter que revisar aquele conteúdo, porque se isso caísse na minha prova domingo, eu ia errar. Porque eu só estou errando na semana porque eu não sei a matéria. Mas aí, beleza, foi falta de atenção, aí eu, tá, domingo me atentar mais nesse sentido. E foi exatamente isso. Teve coisas que eu errei na semana, eu tipo, não vou lembrar exatamente o que, mas tipo, teve coisas que eu errei na semana de matéria que eu revisei na semana e caiu na prova de domingo, e coisas que eu tinha que prestar atenção. Tipo, beleza, essa questão eu sei que eles jogam um texto maior, mas eu tenho que ser mais estratégico no ler a questão para não comer bola. E no domingo eu exerci isso, e, tipo, e acabou que se mostrou positivo, que aí eu passei para a segunda fase. Muito bom, pô, muito bom. Mais uma vez, se adaptando a metodologia da Amy, só que do seu jeito lá, sem, sem ter contato. A Amy tinha que ter me chamado para fundar junto com vocês, eu já tinha um roteiro para passar. Agora, você destacando esse ponto, eu fico até pensando, porque eu acabo tendo muito contato também com os nossos alunos e eu vejo que vários deles têm muita dificuldade em lidar com o erro em si. Até revelam uma certa imaturidade, né? Então eu fico tranquilo assim de afirmar isso, porque quem passa por esse tipo de coisa sabe que é exatamente isso o caso mesmo. Na vida a gente vai encontrar muitos erros. São duas coisas que, tipo assim, não dá pra gente surpreender, é com a perfeição de Deus e com a imperfeição do homem. A gente sempre vai encontrar erro. Sempre vai encontrar erro nosso, em alguma medida. E aí o lance é, tipo, no teu caso, como é que você passou a, tipo, a se acostumar com essa questão de, tá, beleza, eu vou errar, mas que bom que eu errei, que bom que não foi o erro na prova, né? Que bom que foi o erro antes, que eu pude antecipar. Mas como é que foi isso pra você, assim, Matheus? Então, tipo, eu acho que foi é o que você falou, é muito da maturidade de entender que, tipo, mano, você tá se matando a estudar agora fazendo questão porque você tá pra errar. Eu acho que, tipo, é exatamente isso. É até bom que você erre, porque você sabe que tem coisas pra você melhorar. Eu acho que chegar aquele momento, tipo, eu nunca vivenciei um momento do caraca, tô acertando tudo, eu sou muito bom. Eu sempre fui errando, e tal qual, tipo, eu continuei errando, porque senão eu teria feito 90 de 90 no vestibular. Coisa que, vai, 2, 3 pessoas fazem. Até o cara que fez 87, ele tá errando alguma coisa. Por quê? Porque ele errou 3 questões. Então, tipo, mas eu acho que é isso, é perceber essa maturidade do que, virar essa chave que eu tive do, mano, que bom que eu tô errando isso agora, e você saber analisar seu erro, você pegar e, tipo, tá, eu errei essa coisa por conteúdo, então, tá, o que tá faltando do conteúdo que eu não entendi? Tipo, você ler a resolução da questão, você pegar, assistir uma resolução daquela questão e entender. Tipo, entender a maneira como você faz. Acho que, vou trazer um exemplo, que eu gosto muito de trazer exatas, porque acho que é a área que eu mais me sinto confiante de falar. Você errar a questão e você ir depois e ver a resolução daquela questão. O que diferente você poderia ter feito que você errou no seu raciocínio? Tipo, nossa, foi uma casa decimal que você errou, ou você errou totalmente a fórmula que você podia construir aquela questão? E, mano, e é isso, é errar no vestibular porque o conteúdo não muda. Não tem mais atualização de matemática. Tipo, não é. Tipo, eu vou falar agora na medicina, todo ano a gente sai um protocolo novo, uma atualização nova que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando tipo, uma nova técnica cirúrgica, um novo medicamento. Na matemática, não, é o mesmo conteúdo de matemática que meu irmão, que tem 30 anos, prestou no vestibular dele. Então, tipo assim, aquilo ali é aquele mesmo conteúdo há 30 anos. Por que eu tô errando isso e aquilo? É porque eu não aprendi direito. Porque eu ainda não entendi aquilo quer me transmitir. Então, acho que foi isso. Entender essa maturidade de entender o seu erro, de como o seu erro pode somar. Mas você tem a época que você pode errar, é durante o seu preparo. Tipo, errar, você nunca vai parar de errar. Mas eu acho que você perceber que cada vez mais você tá errando menos. É aquilo que a gente falou de ver o seu aumento. Tirei 50 nessa, tirei 74 nessa, tirei 80 nessa. Você vê que você tá errando menos. Total, pô. E por que que alguém iria se surpreender com isso, pô? Quão imatura a pessoa tem que ser para, diante de um erro, ela pensar, como assim? Eu errei? Sim, por você, exatamente. Você não passou em medicina ainda, por que que você acertaria todas, tá ligado? E isso se Exatamente. estica para a experiência na faculdade também, né? É muito comum Uhum. de você ver o vestibulando com um cabresto muito grande, pô. Tipo assim,
ele só tá olhando para o vestibular e ele acha que a vida é só isso. Esquece que, se ele conseguir aquilo que ele de fato tanto quer, ele vai continuar tendo que lidar com os mesmos, alguns dos mesmos desafios, num próximo momento da vida dele, né? Olhando mais para frente, né? O que é que você pode dizer como é isso na própria faculdade, até para a pessoa realmente parar e cair a ficha assim de, ué, pode crer. Eu realmente vou ter um Nossa, problema com erros pro resto da minha vida. Se eu não aprender a lidar com isso, não é que eu não vou passar em medicina. É que, tipo assim, minha vida vai ser infeliz, né? nossa, não, na faculdade o que a gente mais tem é treino e, tipo assim, eu agora, na reta final de faculdade, gente, eu vou, pra quem quer medicina, eu vou falar, depois da faculdade tem a prova de residência, tá? Que é o vestibular 2.0, que é o mesmo processo de preparo, só que é isso, é o que você falou, na faculdade a gente continua tendo prova, e muitas vezes a faculdade quer ranquear a gente, tipo, aqui na USP a gente tem um ranking, eu olho, mano, nem vou me estressar com isso. Mas a gente tem um ranking aqui, então, tipo, tem essa questão, mas a gente sempre vai continuar errando. Eu acho que é isso, é a gente ter a humildade de aceitar nosso erro e querer melhorar. E muito além do que você errar com uma questão, sabe? Eu acho que na faculdade a gente cada vez mais entender nossos erros e ter a maturidade de entender, ainda mais a medicina, porque, tipo assim, daqui a pouco a gente é responsável por vida de pessoas. Então, assim, é a mesma questão. É um momento que você errar e você errar na prova para você entender qual é a maneira correta para quando você tiver seu paciente, você não errar com seu paciente. Tipo, acho que é o exemplo mais. Tipo, é um exemplo bobo, mas é a mais pura realidade que a gente pode ter de vivenciar. Com toda certeza, pô. Com toda certeza. Inclusive, qual que era o cursinho que você fazia, Matheus? Eu fiz o curso Ângulo aqui em São Paulo. Perfeito. Como é que era essa questão de competitividade lá no ângulo? Como é que você lidava com isso também? Ah, mano, foi outra coisa que eu aprendi a lidar. Tipo, no começo tinha aqueles simulados, tinha um ranqueamento de sala, então os alunos com maiores notas ficavam na sala um e 2. Mas, mano, é aquilo que você aprender, sabe? Tipo, é um pouco chato que eu vou falar, mas tá, o cara que tava na sala um, ele tava no terceiro ano de cursinho dele. Então, tipo, o que adianta você tirar 91 no simulado e na prova do vestibular você não tirar essa nota? Porque é isso também, porque o cara, beleza, o cursinho é um ambiente, o simulado do cursinho para algumas pessoas é muito mais tranquilo porque você não tá levando aquilo. Você, é só uma prova normal. E chega na hora do vestibular, você esquece tudo porque você demoniza aquela prova. Então, tipo, eu acho que isso de ranqueamento, essas coisas, mano, tá todo mundo lá no cursinho igual a você. Se alguém fosse muito melhor que o outro, o pessoal tava. Eu até falaria que tava dentro da faculdade, mas até dentro da faculdade a gente percebe isso. Então, pô, eu acho que se comparar com outros, só acaba fazendo mais mal pra gente do que sendo somando positivamente. Como é que você trabalha isso com os teus mentorados? Para quem não tem noção de como é que é ter um mentor do lado. Mano, eu acho que é tipo assim, a gente tem que avaliar a nossa evolução individual, sabe? O objetivo é olhar nosso resultado com a nossa finalidade. E ainda mais partindo de diferentes bancas de prova, de diferentes métodos de faculdade, eu acho que é isso. A gente pode pegar, por exemplo, o próprio SISU. SISU, a cada faculdade tem um peso diferente. Então, beleza, o que adianta? Vamos analisar o ponto bruto. O cara está fazendo 160 no negócio, mas ele está errando. As 20 questões que ele está errando é de natureza. Então, o RI dele de natureza vai vir super baixo. E a nível de SISU, você tá tirando menos ponto bruto que ele, mas a sua nota no TRI está maior. Então, assim, eu acho que é analisar cada caso individual visando a sua finalidade. Analisar o seu desempenho, a sua evolução de desempenho e visando o seu objetivo final. Ah, meu objetivo final é num SISU, então a gente vai ver qual faculdade que você quer, qual faculdade que. Beleza, Matheus, eu quero essa faculdade. O que pontua mais nessa faculdade? É redação e natureza? Redação e natureza, então é onde é o nosso principal foco. Ah, pontua tudo bruto. Por exemplo, a Unifesp, onde eu passei, a Unifesp era bruto. Então, tipo, a Unifesp eu não tinha que pensar tanto nesse SISU, eu tinha que pensar o máximo de pontos que eu queria acertar. Uhum. Então, eu vou me dedicar para o máximo, mas eu acho que é isso. Essa comparação ao papel do mentor nesse sentido é você trabalhar com ele a construção do melhor desempenho dele. Por isso que a mentoria é individualizada, né? Porque se fosse para a gente estar comparando, a gente faria uma mentoria em grupo e juntaria 10 pessoas e falar, vou comparar vocês 10. A gente trabalha com um cenário individualizado para a gente não precisar ter que fazer essa comparação, a não ser com o nosso próprio eu. Total. E o que eu vou falar agora pode até parecer contraintuitivo para quem não tem tanta noção, mas assim, a comparação em si, se ela é boa ou se ela é ruim, depende muito de qual a finalidade dela. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, sendo mentorado por Matheus, tipo, eu e você, pô, digamos, eu decido, pô, beleza, eu quero Uhum. passar em medicina. Matheus, monta aí meu horário.
Se eu vou lá e pergunto, mas como é que era o teu? E aí você coloca para mim um horário que eu estou estudando 5 horas, 6 horas por dia, só que você estudava 8, você estudava 9, e eu consigo, tipo, eu só não estou estudando porque eu ainda não estou no ritmo, Uhum. é fantástico para mim. Porque eu vou ter alguém do meu Exatamente. lado que vai subir a régua. Vai ter alguém do meu lado que vai falar, pô, Yuri, mas espera aí, pô, tu consegue mais, pô. Olha isso daqui, tu tá fazendo tão pouco, olha essa coisa aqui, dá para você fazer ainda melhor, pô. Então você passa a ser nivelado por cima, né? Essa, por Sim. exemplo, é a grande influência que bons professores conseguem fazer pra gente. Você consegue estar do lado de uma pessoa que, tipo assim, sabe muito mais do que você e que você, diante da profundidade de conhecimento, da experiência, da sabedoria acumulada, você consegue meio que pegar um pouco daquilo e fazer tá, eu posso ser muito mais do que eu estou sendo. Então, tipo, essa questão da Perfeito. comparação acaba sendo positiva quando bem direcionada, quando bem conduzida por Exatamente. alguém. Exatamente isso. Você falou, se for para comparar, tipo, para nivelar por cima de uma maneira que venha positivamente para agregar. Tipo, eu acho que se for para aquilo para você ficar se martirizando, falando, mas a pessoa, porque ele tá bem, eu não consigo, tipo, não vai agregar em nada, você só vai ficar se sentindo cada vez pior. Eu acho que é exatamente isso aí disso. Se for para se comparar, seja de uma maneira positiva para se nivelar por cima e, tipo assim, chegar para somar. Concordo É isso. totalmente. E o maior sinal de alguém que se compara mal é a pessoa que fica triste quando alguém é mais do que ela, quando alguém já está acima, quando alguém já está mais avançado. Uma pessoa, sei lá, diante de você fala, caramba, deu certo para ele, né? Tipo, é quase como era para já ter dado certo para mim. Não, pô, não era para ter dado certo ainda, não deu, pô. Vamos lidar, vamos se Uhum. instalar na realidade e vamos lidar com as coisas da forma como elas são. Mas show de bola, Matheus. E aí você chegou muito mais preparado para a prova, mas como a gente tem conversado, você não estava tão confiante assim, né? Você teve uma boa progressão, Exatamente. você estava com um método muito melhor, sem dúvidas assim. Prova mais uma vez de que não precisa de mentoria para poder passar, mas que uma mentoria ela consegue encurtar esse caminho e trazer muito mais segurança para o processo. Mas no teu caso, você pegou essa reta final, foi fazendo prova antiga, estava cronometrando tudo, parava tanto para olhar o gabarito quanto para corrigir no mesmo dia, que inclusive é algo incomum, tá? De quem não foi aluno da EMA, de entender que erros corrigem no mesmo dia. Mas aí foi lá, você já estava conseguindo fazer tudo isso. E aí chegou um pouco mais perto da prova, começa a bater aquele friozinho na barriga. Traz a gente para esse momento também, porque eu acho que o teu caso específico vale a pena destacar um pouco mais isso, sabe? Até aquela história que você me contou dessa semana final até a prova, acho que é muito legal assim para quem tá ouvindo. Tipo, eu acho que é que assim, é muito difícil descrever essa semana, porque eu tento contar, eu já tentei contar várias vezes essa semana que as pessoas, porque assim, eu trabalho em vários eventos da faculdade aqui que vem vestibulantes e é isso. Nossa, vocês estavam confiantes, vocês sabem. Como foi? Vocês já sabiam o que ia passar? Eu falo, gente, eu não sabia. Duvidei até o momento que eu vi meu nome na lista. E ainda quando eu vi meu nome na lista, eu duvidei se eles não tinham colocado errado. Porque é isso, tipo, a gente oscila, eu falo, esses momentos de eu brincar com a moça do RG, de ter essa confiança na hora da prova do não, eu acho que dá, mas, mano, é só na hora que você começa a fazer sua prova que você sente, tipo, acho que é o momento que eu percebi, que eu comecei a fazer a prova que eu percebi, nossa, eu tô indo bem, tipo, eu sei essa questão, eu sei essa, eu revisei isso essa semana, tipo, de ter essa virada de chave, tipo, a confiança veio na hora que eu comecei a responder as questões, e foi um momento, assim, que eu não me desesperei, porque por mais que eu também, que eu sinto que uma grande falha na maioria dos vestibulandos é que eles sabem a matéria, eles sabem o conteúdo, só que na hora da prova, bate um branco, bate um nervoso. Então, tipo assim, de você chegar bem para a prova, de você se sentir. No... É que eu sinto que tem uma diferença entre o confiante e o preparado, sabe? Confiante é você sentir, você ter aquela confiança do não, só eu vou passar, eu sou muito bom. E você se sentir preparado, tipo, beleza, eu sei as questões, eu acho que eu consigo ir bem nessa prova, que foi isso que eu me senti. Eu me sentia preparado, eu me sentia pronto para fazer aquela prova. Eu estava confiante que eu conseguiria fazer aquela prova. Que eu estava confiante que eu iria tirar um desempenho melhor, não, porque também o vestibular é isso que eu falei. Você pode ir muito bem, você pode se sentir muito bem, mas como a maioria das pessoas está prestando, pode ser. E o ruim do vestibular é isso, não é uma pontuação fixa, não é que você chegar em mente do, nossa, tenho que tirar 60 pontos. Não, você tem que tirar mais que a maioria das pessoas que está prestando com você para ficar acima do corte. Então, tipo, foi isso, foi meio que uma sensação de na hora do, eu tô preparado, eu sinto que minha preparação esse ano foi boa, eu sinto que eu estudei tudo que eu tinha que conseguir estudar. Saca aí, saca aí. Aí no dia anterior você tava com aquele friozinho na barriga e o que foi que você fez? Eu fui pro bar com o pessoal do cursinho. E Gente, deu certo, todo né? mundo Não foi só você deu que certo. passou. Não foi.
Não, eu contei pro Yuri, todo mundo que foi pro bar comigo, a gente foi beber uma cerveja antes, todo mundo passou na USP. Tipo, a gente tem um grupo aí, até hoje do pessoal que tava nesse bar. É isso, pô. Todo mundo tá na USP agora e quando for a prova da residência vai ser todo mundo junto de novo, virou ritual, né? Exatamente. É isso. Matheus, pô, legal demais, pô, tua história e principalmente esse ponto, assim, voltado pra confiança, porque eu acho que é algo que a galera realmente cria um mito, sabe, em cima de que o aprovado não, pô, ele, tipo assim, caramba, ele chegou e ele já sabia que tudo ia dar certo, que não sei o quê. Cada um acaba tendo uma postura diferente. É claro, como você falou, quanto maior o preparo, mais também eu consigo me sentir seguro naquele instante. Alguns vão ter esse perfil, de, sei lá, você pega no esporte. Alguns vão ter esse perfil do eu sou o melhor de todos, não sei o quê, enquanto outros, tipo, estão chegando aqui, ó, caladinho, tranquilo, vai fazer ali o que tem que ser feito. Da mesma forma, é esse dia da prova, independente se é o Enem, se é a FUVEST, qualquer outra prova. Exatamente. É uma final de campeonato. Cada um acaba lidando da sua forma, todo mundo vai ter o frio na barriga, todo mundo vai ter um grau de nervosismo. O lance é, quando chega um momento que o relógio começa a passar, qual é a postura, né? O que que acontece? Quando eu faço a primeira questão, eu fico mais animado, eu fico mais empolgado, o entusiasmo vem? Ou é aquela do, caramba, isso aqui eu não sei, caramba, isso aqui também não, eita, e aquela outra coisa? Aí, pronto, aí já era. Mas quando você estava bem preparado, Exatamente. não, a própria prova ali eleva, né? É Uhum. bem diferente. Matheus, Exatamente isso. brigadão pelo teu tempo. Acho que, assim, para te dar a oportunidade, agora que a gente já pegou esse registro da tua história, você quer deixar algum recado final para quem parou para te ouvir, para quem chegou até aqui, viu toda essa tua trajetória? O que é que você tem para deixar assim de recado final? Então, gente, eu acho que assim, o que eu posso deixar, estando agora no quinto ano da faculdade, né, assim, vestibular é muito cansativo. Tem 4 turmas abaixo de mim que prestaram vestibular, todo mundo. São 180 alunos por ano, todo mundo pode te confirmar, é super cansativo. Mas a recompensa depois, quando você passa, gente, é a melhor coisa que tem. Então, tipo, eu sei que a gente tá agora no meio do ano, metade do ano já foi, e aí pensar, ter que aguentar mais alguns meses, mas vou te falar, vale a pena. Então, mano, mete uma garra aí, toma um café, um energético nessa reta final, porque ano que vem, quando vocês estiverem aqui do outro lado, vocês vão olhar para vocês de passado e vão falar que bom que eu tive essa força de vontade de continuar mais um pouco, porque vale muito a pena. É isso. E você que está aí, que está assistindo esse vídeo, se você tiver tido algum tipo de interesse em entender mais sobre como você pode ser acompanhada por Matheus ou por algum dos nossos mais de 120 mentores, como eu falei, né, já foram mais de 40 mil horas, a gente tem um time bem grande assim, de mentores, todos eles acadêmicos de medicina, espalhados pelo Brasil todo, independente se você quer passar para a USP, se você quer passar para a UFRN, a UFPE, a UFBA, o FMG, seja onde for, vai ter algum mentor que já é daquela faculdade para poder te acompanhar individualmente. Então, você tendo interesse tanto de ter Matheus quanto de algum outro mentor da AM para organizar o teu horário de estudos por você, para pensar na tua rotina e pensar também na tua estratégia, para que você só tenha que executar, a esse tempo extra você estuda mais ou você descansa mais, né? Você passa a ter alguém que faz as coisas por você, não necessariamente com você. Se você tem algum tipo de interesse nisso, aqui embaixo você vai conseguir ver um link que leva para você conversar com o nosso time de matrículas para você poder ver planos e valores. Então, você vai encontrar lá algum plano que seja um pouco mais adequado para a sua realidade. A gente tem planos a partir de R$ 160, então pode ter algum que se encaixe com a sua expectativa. E se você gostou também da história de Matheus, aqui do lado, nos recomendados, você também vai poder encontrar outras histórias de outros, tanto de mentores quanto de outros aprovados nossos também. Então, você vai conseguir ver vários padrões. Assim como o Matheus trouxe alguns pontos aqui, você vai ver vários outros também em outras histórias. Então, se você tiver qualquer tipo de interesse, às vezes na faculdade específica, você pode inclusive jogar na barra de pesquisa. A mentoria Enem, coloca a faculdade que você está interessado, que vão ter vários outros relatos, várias outras trajetórias, várias outras histórias para você parar, ouvir e, como a gente falou, né? Sabiamente evitar erros, não necessariamente ter que cometer eles sozinho. Então, não se trata como cobaia, dá para você evitar muita coisa aprendendo com a história de outras pessoas. Matheusão, obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Foi difícil pra caramba a gente conseguir marcar nesse dia, mas finalmente deu certo. Sim, sim. Que bom, fico feliz que deu certo. É isso. Muito Obrigadão obrigado, e até gente. mais. Valeu. Lembra que é apenas questão de tempo se você estiver no caminho certo, se você tiver o direcionamento que consegue te levar para o caminho certo.